Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Esse é o segundo evento, na verdade, que nós estamos, que a Biblioteca Nacional está promovendo em torno dos 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Inicialmente, nós fizemos abrimos uma exposição que circunda, inclusive, a galeria circunda esse auditório. E hoje, então, nós estamos lançando o catálogo da exposição e promovendo esse seminário. Num primeiro tempo, são os curadores da exposição que vão conversar a respeito do assunto. A professora Beatriz Jaguaribe, que é curadora convidada, a professora Maria Eduarda, que além de curadora é diretora executiva da Biblioteca Nacional, e o professor Joaquim Marçal, que também é da Biblioteca Nacional e que hoje dirige a BN Digital. Bom, então, e num segundo tempo nós teremos aqui uma conferência da professora Valnice Nogueira Galvão, que vai ter como comentarista o professor Francisco Villefort. Então, o formato é esse, e em seguida nós teremos o lançamento do catálogo. Eu vou ser muito breve e falar da importância de celebrar Euclides da Cunha é quase que uma redundância, na verdade. Euclides é um dos grandes intérpretes, um dos grandes explicadores do Brasil. É um homem que praticamente faz uma conversão do olhar da grande intelectualidade brasileira e lança uma luz sobre o Brasil profundo. Esse livro, Os Sertões, aliás, eu gostaria de fazer aqui um parêntese, a exposição trata dos sertões, quer dizer, o grande foco da exposição foi a obra Os Sertões. Bom, então, Euclides lança essa luz sobre esse Brasil profundo, desconhecido, pouquíssimo visto pela intelectualidade brasileira. Ele é um homem que tem uma trajetória curiosíssima, porque ele era um militar, positivista, republicano radical, e quando chega, ele vai para Canudos para cobrir, ele vai na qualidade ele vai enviado pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir esse conflito, e ele se depara com uma realidade inteiramente diferente da que ele imaginava, e ele vai começando a formar todo um juízo, a respeito do que estava ocorrendo naquele momento, naquele Brasil desconhecido para ele, e como para a maioria. Enfim, e ele produz essa obra importantíssima que muda radicalmente a maneira de olhar, talvez, pelo menos o olhar intelectual. Ele produz um câmbio nesse olhar, ao lançar luz sobre essa realidade. Enfim, ele transforma o conselheiro, que era um personagem obscuro, num personagem nacional, e ele próprio se transforma também num grande explicador do Brasil. Enfim, então a Biblioteca Nacional promove esses dois eventos, como eu já falei, a exposição e esse evento de hoje, em torno de Euclides e, mais especificamente, da obra Os Sertões. Bom, eu vou passar a palavra aqui para a Beatriz Jaguaribe, que é a nossa curadora convidada. Com muito orgulho recebemos a Bia aqui, enfim, para esse trabalho. Então, por favor, Bia. Tá, muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Eu adorei, absolutamente adorei ser curadora convidada dessa exposição. Para mim foi um orgulho, agradeço enormemente. Foi um trabalho de equipe muito intenso. E eu queria só falar três pontos assim, muito breves. O primeiro é a ideia da biblioteca. Talvez por causa de um passado assim, de anos 70, contra a cultura, eu não sou uma pessoa muito afeita a fazer a glorificação das instituições, mas eu acho que a Biblioteca Nacional é uma das poucas que realmente merece profundamente uma certa veneração,
Então, eu acho que, sendo professora do UFRJ e tendo assistido à queima do Museu Nacional, essa coisa tão terrível, né, em que, enfim, um acervo inteiro foi despedaçado, uma memória nacional inteira foi perdida, eu enfatizo cada vez mais a ideia dessa preservação da biblioteca. E a biblioteca, assim como os monumentos, eles ficam calados e obliterados sem uma intervenção de diálogo, de acervo e de exposição. E essa biblioteca é uma biblioteca absolutamente viva, né, que está pública e à disposição de todos. Então, para mim, foi um enorme prazer conseguir trabalhar com a equipe e trazer à tona um pouco do que tem essa biblioteca. Uma espécie de esforço que a gente faz contra a desmemória e é uma espécie de esforço de vitalização dessa coisa tão preciosa que é o livro, que é a imaginação, e que não tem por que ser elitista, justamente, tem que estar ao alcance de todos. Eu acho que essa é a função de uma biblioteca viva, do monumento, que não é apenas um monumento calado, mas sim um monumento vivo em diálogo. O segundo ponto é um pouquinho falar por que a escolha de testemunho e apocalipse, né? Por que essas duas palavras nortearam essa exposição. Eu acho que já a fortuna crítica do Euclides é enorme, né? Temos uma representante aqui dele, já foi dito isso não é novidade que eu estou comentando, mas uma das forças de Euclides, além do ímpeto totalizante que ele teve, porque ele é um homem que queria explicar tudo, né? Os sertões têm geologia, tem etnografia, tem literatura, tem força épica, ele tinha esse afã totalizante ao estilo de Humboldt, sem o romantismo do Humboldt, cegado um pouco pelo cientificismo de sua época, mas essa vontade explicativa, né? Mas, ao mesmo tempo que ele tinha essa vontade explicativa, ele também foi testemunho. E há uma tensão muito forte em Euclides entre o que era o arcabouço mental dele, do cientificismo de sua própria época, e, efetivamente, o que ele viu, né? Uma tensão entre ele, repórter, e o que ele começou a escrever inicialmente como repórter, e depois ele, escritor, que elabora a denúncia de Canudos. Então, eu acho que a tensão entre essa ciência da sua época e a sua vivência, né, daquela guerra genocida, né, uma guerra que, inclusive, fratura tanto esses ideais republicanos, fazem dele um personagem contraditório, extremamente rico, e colocam em pauta para nós as nossas limitações, porque a gente pensa dentro de determinados discursos. E, com a distância do tempo, você olha um discurso cientificista do século XIX e você tem a sua crítica, mas nós mesmos somos prisioneiros, tantas vezes, de paradigmas que não nos permitem analisar as situações. Então, acho que ele coloca isso com muita força. A gente tentou pensar trechos do Euclides. Euclides é um monumento, mas muito pouca gente leu Os Sertões, né? Então, queríamos realçar a prosa do Euclides, e o Apocalipse é porque, no final, não só as crenças religiosas da comunidade de Canudos, mas a própria cidade de Canudos é devastada, né? Aquelas pessoas todas são mortas, são degoladas, enfim, é uma carnificina, né? Então, um apocalipse simbólico de um final de mundo e um apocalipse físico verdadeiro. E, por último, eu queria um pouco compartilhar com vocês uma sensação de tristeza, né? Porque essas lições de Canudos parece que se repetem, não da mesma forma, né? Mas assistimos a momentos muito desoladores, não só da história brasileira, mas também do cenário mundial, em que as pessoas estão sendo tão desumanizadas, né? Crianças postas em campos de concentração nos Estados Unidos, operações extremamente violentas aqui nas favelas cariocas. Então, de uma certa forma, essa lição de Canudos ela se reaviva, né? E essa dicotomia que era tão cara ao cinema novo, que era essa relação entre sertão e favela, né? Que foi uma coisa tematizada bastante, isso dava toda uma exposição paralela, ela ressurge de novo
e eu acho que é um momento de reflexão, né? De pensarmos que república queremos, que sociedade republicana almejamos. Então, está mais do que nunca em pauta as questões, não da mesma forma, obviamente, não é mais uma questão de uma comunidade remota sertaneja com ideais milenaristas ou religiosos, mas a ideia, né, de que república queremos, que sociedade queremos, que país queremos, né, nesse momento em que estamos buscando construir alternativas de futuro. Então, acho que a mensagem e a coragem do Euclides e a tremenda força da sua prosa estão mais vivos do que nunca. É isso. Obrigada, Bia. Eu vou passar, então, a palavra ao Joaquim Marçal, que, enfim, fez parte das fotografias do último bloco da exposição, são dele e do Celso Brandão. Celso Brandão. Então, eu passo a palavra para o professor Marçal. Obrigado, Helena. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a razão de eu estar aqui, né? Eu estou aqui representando também o Celso Brandão, que está lá no fundo, é que nós fomos convidados para compor o último módulo, né, da exposição que vocês fizeram, mostrando um pouco da Canudos contemporânea, né? O que é Canudos hoje, né? Qual é a impressão visual que um fotógrafo tem ao chegar naquela região. Então, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer Helena, Eduarda e Bia pelo convite, né, honrosíssimo, para participar da exposição, né? Para mim foi muito bom. Eu, no início da minha vida, me dediquei bastante à fotografia, e depois que eu vim trabalhar na biblioteca e fiz a minha descoberta pessoal do acervo fotográfico, da coleção constituída por Dom Pedro II, que aqui estava guardada há 100 anos, em sua maior parte, sem ter uso, sem estar devidamente catalogada, indexada e à disposição do público, eu e um grupo enorme de colegas passamos a nos dedicar a isso, e isso ocupou décadas das nossas vidas. Eu também fui lecionar tudo e acabei abandonando, sempre fotografei, mas nunca mais investi na minha carreira de fotógrafo. E eu tinha esse sonho de que, depois que eu me aposentar, já lá, né, para frente, eu quero voltar a fotografar e tomar coragem de tentar mostrar o meu trabalho. Então, eu achei, para mim, foi muito emocionante. O Celso não, o Celso fotografa direto, aí mostra o trabalho dele, mas para mim, especialmente, né, isso teve um sentido muito especial. Depois de décadas, mostrar o meu trabalho. E eu também devo isso ao Celso, porque a gente se conhece há alguns anos, e ele me dizia: Joaquim, como que você nunca foi a Canudos? Você tem que ir lá, vamos fazer uma expedição, vamos combinar uma viagem, né? Ele me provocava. E isso tem uma razão, né? Está na exposição, mas eu vou falar bem rápido. Queria aqui fazer uma homenagem ao meu pai. Sem esquecer da minha tia Valnice, que está ali, que vai falar em seguida. Pedigree, hein, João? Pedigree. Sem esquecer da titia, né? Que é uma euclidiana que dispensa classificações, mas ela se lembra bem, né, do papai aqui. O meu pai, Olímpio de Souza Andrade, era também um euclidiano, né, que tanto dividiu com a minha tia Valnice dessa paixão, né, pela obra do Euclides, dessa admiração. Então, assim, eu nasci num ambiente, né, totalmente euclidiano. Eu nasci dentro de uma biblioteca euclidiana, né, e as paredes ocupadas, tinha esses desenhos da cadeireta de campo do Euclides da Cunha, as telas, sobrevivente Canudos, Israel Pedrosa, não sei... O busto, é verdade, eu não lembrava, tinha um busto do Euclides de gesso, pentes de bala, coisas que o Calazans, que não sei quem, deu para ele. Isso tudo era a minha sala, os quartos, o escritório do meu pai. Era, né? Eu me lembro, assim, por exemplo, uma vez, Rui Guerra resolveu que ele ia fazer um filme sobre a Guerra de Canudos. Aí ele ia lá para casa, levava a garrafa de uísque, os charutos, aí ficava lá até de madrugada. E blá, blá, blá. Aí vinha, não sei, enfim... Né, essas camadas de história, os estrangeiros que vinham, que iam lá, os tradutores, enfim. Então, a minha vida, pessoal, eu hoje estou com 61, desde que eu nasci em 57. Em 60, o meu pai ganhou
o prêmio Jabuti de melhor ensaio do ano e o prêmio da Academia Paulista, o prêmio do Pen Clube, né, com um livro chamado História e Interpretação de Os Sertões, né, que era um livro que trazia lá, a Valdice pode dizer melhor que eu, né, que trazia lá uma visão, né, Valdice, que de alguma maneira trazia questões interessantes e novas para a gente entender e pensar essa obra. Então, imagina, eu tinha 2 anos e meu pai já tinha esse livro, enfim. Então, a minha vida foi isso, pessoal. Sempre permeada por essa história. E aí o Celso Brandão, que eu conheci eu sou professor, fundador de uma pós-graduação de fotografia aqui na Cândido Mendes, que a primeira fase dessa pós se chamava, a proposta era Fotografia como Instrumento de Pesquisa nas Ciências Sociais. E o Celso, que é um fotógrafo e cineasta etnógrafo, não sei se vocês conhecem a obra dele, ele tem mais de 50 filmes incríveis sobre toda essa cultura, mais centrada em Alagoas, que é a terra dele, mas que também se estende por todo o Nordeste. E vocês podem ver isso no YouTube, no Vimeo, a obra dele é fantástica. Ele também lecionou na Federal de Alagoas a vida toda, é um professor, como eu, sobrinho do Theo Brandão, que é uma figura inescapável, etc., que também tem uma história belíssima, e que veio fazer essa pós onde eu lecionava. Ele podia ser meu professor, mas foi meu aluno. A partir daí a gente desenvolveu uma amizade, e ele, Joaquim, vamos lá. Então, há 2 anos eu combinei, né, Celso? Há uns 3 anos eu falei, então vamos. A gente marcou em janeiro, quentíssimo, e saiu de Maceió, onde ele mora, né, e desceu até Canudos, fez uma viagem memorável. E fomos a Canudos, primeira vez na minha vida. Então, para o Celso já era a 3ª ou 4ª viagem, para mim era a primeira, e me impressionou muito, né, sentir como aquela energia, acho que isso independe de crença religiosa ou não, mas eu senti uma tensão, uma coisa assim absolutamente presente, né? Então a gente tem o que seria onde se estabeleceu a Nova Canudos de então, que é a Velha Canudos, tem o que eles chamam hoje Nova Canudos, né? Claro que o que é mais importante aqui na história está tudo inundado, o açude de Cocorobó, mas, por exemplo, eu fiquei hospedado num hotel que era a residência dos engenheiros que construíram o açude. Então, até o quarto em que eu dormi, eu sentia assim, né, tudo ali respira essa história. E aí, uma parte do teatro de operações, do Teatro da Guerra não inundado, é hoje o Parque Estadual de Canudos, tem um trabalho da Universidade Estadual da Bahia, com um campus avançado e pessoas que trabalham lá, mas muitos dos lugares onde ocorreram as batalhas, os embates, né, estão em áreas que hoje são propriedade privada, e aí a gente acertou lá um guia que foi pulando cerca, passando por baixo, foi nos levando nesses lugares. Me impressionou ver que muitos dos lugares onde aqui cortaram a cabeça do Moreira César, aqui, aí tem um monumento, sempre tem alguma, né, alguma coisa... Um vestígio, né? Ou você passar a mão no chão e pegar osso humano, assim, porque, né, são milhares e milhares e milhares de pessoas mortas e não enterradas. Então, tem o que eles chamam de sítio arqueológico, e eu peguei osso humano lá, assim, bom, a gente fotografou, tem aí, enfim. Então, tudo isso, pessoal, é muito, muito marcante, né? E concluindo aqui a minha fala, só para somar um pouco mais, para vocês sentirem o nível da minha emoção, eu sou também um estudioso da fotografia, um historiador da fotografia jornalística, e da fotografia de guerra. Muitos gêneros me interessam, mas, em especial, fotografia médica, fotografia de guerra. Tem alguns gêneros que me interessam especialmente do ponto de vista histórico. Então, eu já estudei bastante, por exemplo, a questão da fotografia de guerra no Brasil. E aquilo que a Bia dizia, da gente olhar hoje e ver que algumas questões se repetem, é interessante pensar também no caso da fotografia de guerra, assim como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que é a nossa primeira e também muito horrenda guerra, né? Foi fotografada. Estou pensando na fotografia de guerra no Brasil, né? Então, o primeiro grande conflito que foi quase nada fotografado, mas de um tempo em que a fotografia já existia, foi a Guerra do Paraguai, né? Então, só para lembrar, a Guerra do Paraguai começa quando termina a Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, que foi uma guerra tremendamente fotografada. Mas a nossa Guerra do Paraguai não foi praticamente nada fotografada. Então, isso é uma questão que me faz pensar a vida inteira, sobre a qual eu ainda não escrevi, mas se eu tiver mais uns anos de vida eu vou escrever, que é a questão da censura, feita por Dom Pedro II, eu não tenho dúvida. Ele sabia o desastre que seria se ele liberasse a fotografia na Guerra do Paraguai. Ele é um amante da fotografia. Ele é um amante
Não deixou, eu não tenho dúvida. E uma prova disso a gente vai ter na outra ponta, quando acaba a fotografia de guerra, que é depois da Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos foram, isso é unânime, todo mundo concorda hoje, foram derrotados pela fotografia, e a partir daí não tem mais fotografia de guerra no mundo. Todas as guerras têm fotografia censurada do Vietnã para cá. Dom Pedro sabia disso, ele fez tudo para que não se fotografasse essa guerra. E quando a gente chega em Canudos, né, a gente vê também quem tentou fotografar a guerra. O Gutierrez, que foi para lá, tomou um balaço no peito, não tirou nem a primeira foto. O Euclides, né, minha tia, é um mistério. Eu não tenho dúvida, ele fala, tirei uma foto. Então, ele escreveu que ele levou uma câmera, que existe, acho que está lá em São José do Rio Pardo, ele levou câmera com filme, ele tirou fotos. Cadê isso? Mistério. Então, é uma guerra também sem fotos. E quando a gente tem fotografia, é o Flávio de Barros, que os militares foram buscar lá em Salvador para fazer aquelas fotos oficiais. Então, é interessante também pensar, né, essa questão da imagem, da censura da imagem. Mas, e aí pensar que todo mundo que vai a Canudos fotografar, né, e somos muitos, como que cada fotógrafo até hoje busca os traços, alguma coisa daquilo que não foi revelado. E como que a gente pode, na Canudos de hoje, mostrar um pouco disso que levou a tudo isso, né? Então, isso é uma questão para a gente olhar e pensar. Eu queria, então, agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a presença do Celso, que veio de Maceió para prestigiar aqui o nosso lançamento. E é isso. Vamos em frente. Obrigado. Bravo. É importante isso que o Joaquim e a Bia falaram, porque eu acho que traz a questão do tema de Canudos para a contemporaneidade, né? Na verdade, o mundo gira e parece que a história se repete aí já como tragédia mesmo. A desumanização. Então, pessoas, assim, né? essas questões, enfim, né? E a fotografia, isso que o Joaquim pontuou aqui, é um registro poderoso, né, Joaquim? Você tem um registro que revela, num dado momento, aquilo que, às vezes, a história quer apagar, né? Então, é importante enfim, termos esse registro, né? E eu esqueci de falar aqui, quer dizer, uma coisa também importante, que toda essa exposição ela é realizada com acervo da Biblioteca Nacional. Todos os itens expostos aqui pertencem ao acervo, ao nosso acervo. Isso também é uma coisa muito importante. O Joaquim, por exemplo, menciona a coleção Teresa Cristina, que é a coleção do imperador Dom Pedro II, que também está aqui, que também foi objeto de uma exposição aqui na Biblioteca Nacional há pouco tempo, né? Há 1 ano e meio, né? 2 anos. 2 anos. E que também é uma coleção preciosa de fotografias, porque, apesar do Joaquim ter revelado, quer dizer, o lado de censura, digamos assim, que Dom Pedro eventualmente exerceu em relação aos registros fotográficos da Guerra do Paraguai, mas ele era, de fato, um amante da fotografia, foi um dos pioneiros, adquiriu uma coleção preciosa que hoje pertence ao acervo da Biblioteca Nacional. E essa exposição que nós fizemos aqui exatamente é um recorte dessa coleção. Nós, quer dizer, enfim, os curadores optaram por trabalhar arqueologia, né, Egito, Pompeia e Herculano. Enfim, é um pedacinho da coleção também, quer dizer, muito importante, que todas as exposições, preferencialmente, que nós estamos realizando aqui na Biblioteca Nacional, elas tomam como referência o nosso acervo, porque uma das intenções exatamente é de trazer ao público o acervo e, através de exposições, de debates, enfim, revelar a realidade do nosso país, né? Que isso aqui, enfim, nós somos uma grande instituição de memória, afinal. Né? Então, eu vou passar a palavra agora à Maria Eduarda, que, como eu disse, além de curadora da exposição, uma das curadoras, é também diretora executiva aqui da nossa biblioteca. Obrigada, Helena. Obrigada a todos.
Eu quero justo pegar um gancho no que você acaba de falar. Essa exposição, a exposição Testemunho e Apocalipse, que foi um belo título encontrado por vocês para nomear essa exposição, todas as divisões da Biblioteca Nacional contribuíram com os seus devidos acervos e principalmente com o seu pessoal muito bem treinado, que é outro patrimônio dessa casa, é o corpo de servidores da Biblioteca Nacional. Isso aqui são saberes acumulados, né? E eu acho que esse é um momento importante, que a gente louva a participação de todos. Todos tiveram aqui um tijolinho nesse grande edifício. Totalmente. Que foi essa empreitada, né? E eu tenho certeza que você também, Helena, ficamos muito felizes de termos o servidor como o professor Joaquim Marçal, que hoje dirige a grande plataforma da Biblioteca Nacional, que é a BN Digital, e que já colaborou, essa é a segunda colaboração com curadorias para a biblioteca. Ele fez essa primeira exposição que você mencionou, da coleção de fotografias Tereza Cristina, e agora também colabora com a nossa professora convidada, a nossa curadora convidada, Beatriz Jaguaribe, que deixou saudades em todo mundo. Todo mundo gostou de trabalhar com a Bia, né? Bia deixou aqui uma marca da sua generosidade intelectual, do seu bom humor, da sua capacidade de dividir conhecimentos e de troca. Isso é uma coisa rara. Digo a vocês, a gente aqui conhece bem as experiências com curadores externos, e Bia foi completamente uma exceção desse panorama. É um grande prazer, Bia, trabalhar com você. Eu fui uma curadora que seguiu ordens dessas duas outras curadoras, né? Mas eu queria não dizer muito mais do que já foi dito aqui, mas apenas reforçar uma questão. A gente pode visitar a exposição, a Bia já mostrou para vocês o trajeto que ela buscou enfocar. Nós não enfocamos na vida do Euclides da Cunha, apesar de estarmos aqui marcando 110 anos de sua morte. Elegemos Os Sertões, essa obra, monumento que ele legou à cultura brasileira, mostrando, principalmente, o seu papel como um homem que fixou a memória da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos não teria existido na história brasileira, não teria tido lugar na história brasileira, que ainda hoje provoca reflexões, se não fosse justamente o papel de Euclides como repórter e como escritor daquele evento lamentável da vida brasileira, né? O que eu gostaria de falar é o que essa exposição não mostra. Essa exposição não teve, naturalmente, o desejo de aprofundar na fortuna crítica do Euclides da Cunha, da obra monumental do Euclides da Cunha. Ela se focou nos sertões, é bem verdade, diante deste monumento, né? Mas o que a gente quis com essa exposição foi suscitar, foi trazer a questão dos sertões à pauta das gerações presentes. A Biblioteca Nacional tem como missão, justamente, levantar, colocar na pauta não só o seu acervo, como as grandes questões da vida literária e da cultura brasileira. Então, nós estamos aqui cumprindo uma designação, uma missão institucional dessa casa. Mas, nos limites dessa exposição, não aprofundamos no verdadeiro significado de Os Sertões. É muito difícil, nos limites, como eu falei, de uma exposição, penetrarmos na complexidade desta obra épica, né? A complexidade de uma obra que, como diz a professora Valnice, não cabe em nenhum gênero literário consagrado. É uma obra, certamente não é um romance, seria uma obra de literatura pura, é uma obra em que o léxico, em que a linguagem são profundamente bem tratados, e, no entanto, é uma obra que se quer também cientificista. É como a Beatriz sublinhou, temos aí história, etnografia, geografia, antropologia, geologia, né? Temos uma série de saberes científicos, inclusive o uso do léxico
científico misturado a essa prosa riquíssima, que a gente percebe a espessura das palavras, que a gente percebe o trato, o prazer no trato dessas palavras, né? E é justamente na escrita e é justamente na narrativa que a gente encontra Euclides da Cunha, né? Então, essa exposição ela não tem o sentido de dar a última definição e nem de fazer o levantamento de toda a fortuna crítica de Euclides, e seria impossível, das 600 páginas dos Sertões, a gente transmitir aqui, nos limites desse espaço, a grandeza dessa obra épica, que é poética também, né? Que tem pulsão rítmica, que tem um grande sentido de cor, de sabor, de sonoridade, né? Lendo Os Sertões, você entra verdadeiramente naquele ambiente, mas é preciso ler Os Sertões. A Bia comentou aqui há pouco que essa é uma obra pouquíssimo lida. Eu mesma, como nordestina, com 14, 15 anos de idade, tive a pretensão de entrar nos Sertões. Era uma forma de resistência a uma nordestina carregando, na época, hoje não mais, mas na época carregando um fortíssimo sotaque, vivendo aqui no Rio de Janeiro, o estranhamento das pessoas comigo com aquele sotaque. Eu digo, não, mas o nordestino é, antes de tudo, um forte. Então, eu tinha que me apegar àquilo, né? E uma coisa vã, evidentemente, para um adolescente. Então, voltar aos Sertões, se deliciar com aquilo tem que ser a conta-gotas. Aquilo tem que penetrar na nossa corrente sanguínea de uma maneira delicada e na complexitude daquilo, da complexidade daquilo, né? Então, a gente sente ali um Euclides fascinado pela palavra, pela espessura do léxico, sente um Euclides também igualmente fascinado pela ciência, né? Então, pela sociologia, pela climatologia, por tantas outras formas, sente aquela complexidade fin de siècle que estava ali na cabeça dele, né? Os ideais positivistas, a força dos conceitos e a força da experiência. Então, para a gente sentir isso, só lendo Euclides. Então, o objetivo dessa exposição e o sentido deste seminário que nós damos início agora é justamente para alertarmos, justamente chamarmos a atenção da importância da leitura de Euclides, da importância da leitura da fortuna crítica de Euclides. E temos aqui a professora Valnice, que desde os anos 70 estuda a fatura da obra euclidiana e é seguramente a maior autoridade de Euclides da Cunha entre nós. É uma alegria para nós da Biblioteca Nacional e uma enorme honra tê-la aqui, porque celebrar Euclides é também celebrar as pessoas que nos ajudam a ler Euclides, né? E é dessa forma que essa obra se perpetua como uma obra épica do Brasil, né? Então, eu acho que não haveria também sentido fazermos essa exposição, que é uma ação indicativa, se não tivéssemos esse seminário com a professora Euclides e o professor Vefort, que também é autor de um ensaio sobre Euclides da Cunha, comentando a fala dela, né? Por isso, eu aqui conclamo a todos a não se intimidarem perante a complexidade e a beleza poética de Os Sertões, né? Só lembro que o professor Jorge Colli comentou num ensaio que eu li recente, que a escrita de Euclides devora os conceitos. Então, é lendo Euclides que nós vamos matizar toda a crítica que fazemos hoje da sua questão, do seu pensamento de superioridade racial, de como ele via aqueles conterrâneos nordestinos ali, esquálidos, messiânicos, representantes de uma ordem do passado, enquanto que ele ali era uma cabeça que representava a modernidade. O exército dessa república com a qual ele sonhou também seria uma modernidade atroz, né? Então, essas contradições, a sutileza dessas contradições estão na sua escrita, né?
E eu acho que essa é o nosso objetivo aqui, é suscitar o gosto por essa leitura e essa releitura que temos com os grandes intérpretes de Euclides da Cunha. Obrigada. Bom, eu acho que agradecer a Maria Eduarda, o Joaquim Marçal, a Bia Jaguaribe. Eu acho que um pouco já foi dito sobre a exposição, sobre os propósitos da Biblioteca Nacional ao promover essa exposição, ressaltando mais uma vez a relevância imensa da participação do corpo técnico da Biblioteca Nacional e ressaltando também, né, a relevância de trazermos das reservas técnicas um pedaço do acervo e colocarmos esse acervo acessível ao grande público. Eu acho que nós cumprimos aí também um papel de formadores, né? Engraçado que, quando eu fui secretária de Cultura aqui do município e também do Estado, uma coisa que eu ouvi, eu nem me lembro de quem, eu não sei exatamente, mas falando de artes plásticas, era que a pessoa frequenta museus adulto quando forma o hábito na infância e na adolescência. E isso vale para teatro, música, dança, artes plásticas, enfim, vale para enorme gama de manifestações culturais. Então, eu acho que a biblioteca cumpre esse papel de abrir as suas reservas técnicas, de trazer sazonalmente exposições sobre temas pertinentes à sua própria missão institucional, enfim, e de dizer que é também um momento de valorização do corpo técnico da casa. Nós sempre buscamos, né, trazer a próxima... Aliás, eu gostaria de pedir licença aqui para já anunciar a próxima exposição nossa, que vai tratar de... Imagina que responsabilidade! Vai tratar de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, por ocasião dos 500 anos da morte de Da Vinci. E nós convidamos, então, o corpo técnico da casa, como sempre, está envolvido. A Mônica Carneiro é co-curadora dessa exposição, e o curador é o Marco Lucchesi, que além de, enfim, de professor, enfim, exerce atualmente o cargo, né, de presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, também com o acervo nosso, também com o propósito, provavelmente realizaremos um seminário posterior à abertura da exposição. Enfim, é isso. Eu acho que nós já falamos muito, né? Eu acho que agora a gente convidaria a professora Valnice e o Francisco Vefort para... Vamos desfazer essa mesa para convidar os dois. Bom, ótimo. Eu comecei o trabalho pelo... Eu não vou falar de mim, então vou falar de Euclides, mas, enfim, eu comecei o trabalho pela coleção de jornais da Biblioteca Nacional, nos anos 70. Eu vim para cá. Eu trabalho em São Paulo, vivo lá, na USP, mas eu vinha para cá nas férias, nos fins de semana, nos feriados, para poder trabalhar com o que os jornais da época diziam sobre a Guerra de Canudos, que essa parte do registro histórico não estava ainda levantada nem estudada. Foi isso que eu vim fazer. E aqui era a coleção mais completa do Brasil. Eu me lembro que eu adorava vir aqui trabalhar nesse lugar lindo, né? E a coleção do Jornal do Comércio, eu tinha que ir até o Gabinete Português de Leitura, porque a coleção da Biblioteca Nacional estava muito estragada pelas traças. Eu soube, muitos anos depois, com grande alegria, que a Biblioteca Nacional finalmente tinha refeito sua coleção do Jornal do Comércio e que ele está em perfeito estado e pode ser consultado novamente. Digitalizado, exato. Como toda a coleção de jornais, né? Isso, bom, enfim, eu ainda trabalhei no MUC, né? Como você pode imaginar.
Bom, então eu comecei pelos jornais e fiquei bastante... Bom, penetrei naquele mundo da Guerra de Canudos através dos jornais. E era uma coisa curiosa, porque foi durante a ditadura militar brasileira, né, que estava na sua pior fase, governo Médici, tortura, desaparecimento, assassinato, sobretudo na esfera em que eu vivia, né? Meus alunos, meus colegas, meus amigos, meus parentes estavam sendo submetidos a esse tipo de coisa. E os jornais não davam nenhuma notícia, o que me deixava indignada. Os jornais trabalhavam a favor da ditadura, mas botando panos quentes em tudo. Então, a ditadura queria desmoralizar, além de mais, os guerrilheiros, chamando-os de terroristas, como eram chamados então. Eles não eram terroristas, mas os jornais diziam que eram terroristas porque a ditadura queria. E era comum, eu via a notícia no jornal, que eles tinham ido fazer uma acareação, né? Os militares tinham ido fazer uma acareação de um terrorista. Na rua, ele saiu correndo e se atirou embaixo de um ônibus. Quer dizer, eu sabia que não era verdade. Eu conhecia a pessoa envolvida. Não, isso não é verdade. Ele tinha sido morto sob tortura, tá? Ele ou ela, em alguns casos. E isso me encheu de uma indignação danada. E eu não sabia o que fazer. O que uma pessoa... um indivíduo indefeso pode fazer contra uma situação dessa. Eu disse, eu vou estudar a relação entre mídia e exército. Eu vou focalizar o meu estudo, a minha tese de livre docência, no caso. E essa é a motivação pessoal profunda e histórica que me comprometeu para sempre a esse trabalho. Hoje em dia, quando eu fui tragada por esse trabalho. Eu acabei escrevendo 12 livros só sobre esse assunto. Quer dizer, é um absurdo, não é? Mas eu acho que eu devo isso à ditadura em que eu vivi, a boa parte da minha vida de maturidade. Eu devo isso a Euclides da Cunha, eu devo isso aos canudenses, e eu devo isso ao Brasil de hoje. Tá? Faria tudo novamente com a maior convicção, como de fato fiz. Bom, então, a base do material jornalístico com que eu trabalhei foram as fake news. Eu gostaria que vocês soubessem que não foi Donald Trump que inventou as fake news. Nós, não sei se fomos... Mais uma vez, a Europa, o mundo curvou-se ante o Brasil, porque a mídia da época só dava notícia, só dava fake news, não é? Mas fraudes escandalosas, por exemplo, publicava-se uma carta de Antônio Conselheiro dizendo barbaridades, não é? Publicavam-se notícias, vinha uma notícia do Ceará de que o Antônio Conselheiro tinha assassinado a sua esposa e a sua mãe. Fake news também, mas saía, era publicado, repercutia e tal. Mandavam-se notícias falsas, fraudes de notícias daqui, mandavam-se para o New York Times e saía publicado como verdade. E mandavam para a França também saía lá. Pois é, então, mas eu não sei se fomos nós que inventamos, porque, sabe, o jeitinho brasileiro? É possível que sim, mas foi largamente usado e não tinha nenhuma notícia que desmentisse o que saía na mídia, nenhuma só. Então, não é de se admirar que todo mundo acreditasse que havia uma conspiração monarquista internacional com sede em Nova York, Paris e Buenos Aires, cujo foco militante era Canudos. Isso saía nos jornais todo dia e todo mundo acreditava. O Euclides da Cunha também acreditava. Ele só deixou de acreditar quando ele foi para lá e viu o que era aquilo. Tá? Quer dizer, era o fundo do sertão brasileiro, um bando de analfabetos, mestiços, paupérrimos, ignorantes, religiosos, que estavam botando o mundo em xeque. Quer dizer, era realmente uma coisa extraordinária. Foi aí que ele virou-se ao contrário, ele só, né, sozinho, né, ninguém mais virou ao contrário, e começou a preparar o terreno para escrever. Levou 5 anos estudando para escrever esse livro. Porque o que ele já tinha estudado na escola militar, e que era muito, a escola militar era a escola mais avançada do Brasil, ele já tinha estudado lá
quase tudo, mas ele ainda o que ele não tinha estudado, ele foi estudar agora para escrever o livro, porque a ambição enciclopédica dos sertões é evidente, não é? E ele não consegue dar conta daquele excesso de material com que ele trabalha. Coitado, ele acreditava como todo mundo acreditou. Eu penso que dá para entender porque, com algum esforço, né? O Brasil tinha acabado de proclamar a República e de abolir a escravidão. Fazia muitas décadas que o Brasil era o único país, desde a década de 1820, que o Brasil era o único país da América Latina que não tinha se tornado uma república de homens livres. O Brasil tinha rei e tinha escravos. E isso era uma vergonha para a elite brasileira, porque isso significava um atraso tremendo, não é? Então, quando a República chega e abole a escravidão e se proclama a si mesma, foi um desafogo, porque agora nós éramos uma nação civilizada, não é? E o que acontece? Poucos anos depois, um bando de fanáticos lá no fundo do sertão se inicia essa escalada guerreira que deixa todo mundo assustadíssimo e que significa um retrocesso. Eu não sei se é válida uma explicação psicanalítica, mas eu acho que ela ajuda a entender o fenômeno. Vamos dizer o que fez com que as pessoas acreditassem com tanta facilidade, quer dizer, parece facilidade para nós, pelo menos, nessa fraude horrível, não é? Eu penso que aquilo que em psicanálise se chama o retorno do reprimido, que vocês já devem ter ouvido falar. Quer dizer, o avanço que o Brasil tinha dado com a proclamação da República e a emancipação dos escravos era ameaçado por esse bando de gente mestiça, religiosa. A República era laica, não esqueça, e tinha botado na Constituição a separação entre igreja e Estado. Então, esse povo era religioso, católico, analfabeto, mestiço e monarquista. Quer dizer, não podia. Era tudo que nós estávamos querendo ignorar que nós éramos, de onde nós achávamos, era a lama da qual nós tínhamos tirado o pé, finalmente. Por isso que eu digo que é o retorno do reprimido que fez tanto a reação desmedida como a facilidade com que todo mundo acreditou na fraude que era, né? Bom, depois que a guerra terminou e que ficou público e notório que os canudenses não faziam parte de uma conspiração monarquista internacional, que não queriam derrubar o governo e que só o que queriam era ficar quietos, rezando naquele canto para salvar a alma, sem representar nenhuma ameaça, aí, então, o Brasil inteiro ficou culpadíssimo, ou pelo menos a opinião letrada, não é? E começam tudo que se escreve a respeito da Guerra de Canudos, a partir de então, passa a chamar aqueles fanáticos horrorosos, não é? Começa a chamar fanáticos e jagunços, é como eles eram chamados. Passa a chamá-los de irmãos, de brasileiros, e dizer que a guerra tinha sido fratricida. Antes não, antes eram tratados como se fossem uns animais ferozes. Bom, a degola. Passamos a degola, que é outro lance importante dos sertões, né? E da guerra. Era comum no Brasil que se degolasse em guerra, não é? Quando o Moreira César, o tenente-coronel Moreira César vai para lá para chefiar a terceira exposição, ele já vai levando o apelido que ele tinha adquirido na repressão à Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, corta-pescoço. Era o apelido dele. Ele era conhecidíssimo, saía até no jornal o apelido dele. Porque com ele cortava-se o pescoço dos prisioneiros, né? Mas não era algo feito em tão larga escala e à vista dos generais comandantes da guerra, com prisioneiros manietados. Amarrava-se o prisioneiro, trazia-se para frente do general e se cortava o pescoço dele. Isso foi feito sem parar. Tanto é que vocês veem, na melhor fotografia do Flávio de Barros, aquela das prisioneiras, não tem quase homens válidos, porque ou morriam lutando ou eram degolados, tá? Vocês veem que são mulheres e crianças que tem naquela foto. Quer dizer, os prisioneiros que sobraram eram esses. Né? Agora,
O fato de Euclides ter estudado na escola militar, essa escola avançadíssima de que eu falei, a mais avançada do Brasil, contribuiu para essa opinião equivocada que ele tinha, mas também contribuiu para a reviravolta que ele deu. A escola militar, como vocês sabem, foi fundada aqui no Rio de Janeiro por D. João VI, em 1818, né? Porque quando ele chegou aqui no Rio não tinha nem calçada. Ele veio com uma corte de 15 mil pessoas e precisava fazer alguma coisa em benefício do conforto daquele povo todo. E, no fundo, é a raiz da nossa independência, por uma coisa curiosíssima. Quer dizer, nós temos que agradecer a Napoleão, porque ele manda invadir Portugal e, em seguida, nós estamos independentes. Quer dizer, é rápido, é pouco mais de 10 anos. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né, na história do mundo. Quando Dom João VI vem para cá às pressas, cai o exclusivo colonial de uma maneira brutal e repentina, porque, por exemplo, Dom João VI abre os portos antes de chegar ao Rio, ele já abre quando passa na Bahia, né? E começa a entrar navios de outras nacionalidades. Ele, então, como vocês todos aprenderam na escola, eu também, ele funda a Impressão Régia. A colônia era proibida de ter jornais, revistas, e funda esta biblioteca, não neste prédio, mas funda a Casa da Moeda, o Jardim Botânico, a Escola de Belas Artes. Em 1816 chega a Missão Francesa, com Debré à frente. São abertos os cursos de Direito e Medicina em Recife e São Paulo. E, last but not least, Dom João VI funda a Escola Militar. O pessoal que fundou a Escola Militar pega o modelo criado pela Revolução Francesa, quer dizer, não havia nada de mais moderno e avançado no mundo. E bota aquela escola feita por esse modelo aqui, naquela colônia atrasadíssima, não é? Só podia dar bobagem, como de fato deu. Parece coisa de samba do crioulo doido, né? Era uma colônia monarquista, escravocrata, no continente americano, feita por latinos, com uma gente muito atrasada, descendente de portugueses, e que cria uma escola que copia o modelo moderníssimo e inovador da Revolução Francesa. Era uma escola revolucionária, implantada aqui. Os alunos pouco estudavam, e me lembro de outras escolas, por exemplo, aquela em que eu e o Fora estudamos, pouco estudavam, faziam política o tempo todo. E quando, enfim, foi demais, em 1904, na revolta da vacina, quando os alunos entraram na revolta, a escola ficava no centro da cidade, né? Não ficava longe. Ela foi posta, como nós também fomos postos, de castigo lá longe depois, para ficar longe da polis, tá? Para não perturbar a polis. Os alunos entraram na revolta da vacina em apoio à população e começaram a quebrar lampião, como todo mundo. Aí foi fechada definitivamente essa escola, que vivia sendo ocupada pelos alunos, era muito interessante. E foi reaberta no Realengo depois, e nunca mais tiveram participação popular forte, porque era um perigo para a ordem, não é? Mas então quem estudava lá só deu gente maravilhosa. Um colega de turma do Euclides da Cunha foi o Rondon, que criou o indigenismo brasileiro. Quer dizer, a escola era assim. Você passava, parecia nossa, né? Você passava pelos corredores, tinha as pessoas mais interessantes e mais importantes do Brasil naquela escola. Isso eu citei o Rondon, porque ele é extraordinário, mas havia muitos outros. Parece que todo mundo importante estudava lá. Os de governo estudavam lá. Deodoro era ex-aluno. O Floriano Peixoto era ex-aluno. Quer dizer, aquela escola realmente era uma coisa extraordinária. Só tinha que acabar, não é? Tinha que fechar e mudar para o subúrbio do Realengo. Bom, por que eu digo que essa escola é responsável pelos equívocos de Euclides, mas também pela possibilidade de ele transformar esses equívocos em visão real e solidária dos canudenses? Pelo seguinte: todo mundo que foi para Canudos, a oficialidade que foi para Canudos era formada nessa escola, tá? O que eles aprendiam na escola? Eles aprendiam, na cabeça deles, eles tinham ido para Canudos, porque lá não tinha povo. Tinha povo no Rio e em São Paulo, mas mais no Rio. São Paulo não tinha muito ainda, tinha mesmo no Rio. O povo estava aqui, quer dizer, o povo era branco, sabia ler,
era ateu, etc. Essa era a ideia que eles faziam. E eles iam lá para defender o povo, esse povo da cabeça deles, contra aqueles jagunços, fanáticos, etc., que estavam por lá. Tá. Porque o exército aprendia na escola militar que ele era o braço armado do terceiro Estado. Tá? Porque era isso que a Revolução Francesa tinha feito. E aquela escola transmitia os conhecimentos da Revolução Francesa. Então, eles iam para lá como o braço armado do terceiro Estado. E quando eles abriam os olhos, que foi o que Euclides fez, eles se descobriam massacrando o terceiro Estado. Quer dizer, eles não eram braço armado do terceiro Estado, coisa nenhuma. Eles eram representantes das elites litorâneas, como o Euclides da Cunha também passou a ver, não é? O povo estava ali. O povo era monarquista, fanático, religioso, rezador, etc. Analfabeto, inclusive mestiço, tudo isso, né? Ele achava todos achavam, né, que o povo brasileiro era quem vivia no Rio de Janeiro, sabia ler, era bem alimentado, bem vestido, etc. Vocês têm que lembrar que até a proclamação da República o voto era por renda. Nós vamos ter voto para analfabeto no Brasil só agora, a partir da Constituição de 1988. Os canudenses, que eram analfabetos, então não eram nem cidadãos. Nesse caso, a degola, né, causou muito escândalo, porque não foi uma coisa esporádica ou escondida, quer dizer, ela era escondida no fundo do sertão, mas ela foi feita sistematicamente, sob os olhos da hierarquia, eles não pensavam que ia se tornar um escândalo, que se tornaria público. Tornou, porque o Euclides escreveu esse livro, tá? Onde a degola é o clímax dos sertões. O livro inteiro, desde a primeira página, caminha preparando efeitos literários que vão eclodir na degola, no final, no Apocalipse, não é? Eu aprecio muito a primeira parte, a Terra, acho aquilo a parte mais... Ninguém gosta, mas eu acho a parte mais bonita dos sertões. E o Euclides está cuidadosamente... Eu sei que tem gente que recomenda, pule essa parte da Terra para ler só a luta, né? Não, você vai desperdiçar o esforço do Euclides, que está ali tramando efeitos que vão eclodir no fim. Quando ele começa a descrever, você não percebe, porque ele vai te envolvendo, né? Ele começa a descrever a vegetação do sertão, nessa primeira parte, como as plantas são, segundo a classificação do Humboldt e do Saint-Hilaire, as plantas são plantas sociais, não é? Elas nascem e crescem juntas, os cactos se protegem uns aos outros, formam grandes redes que são aliadas dos sertanejos e que protegem o sertanejo e repelem o invasor. Quer dizer, ele está preparando... Isso é literatura da grande literatura. E assim, passando na descrição dos cactos, etc., e da solidariedade deles com os sertanejos, tudo isso no comecinho. Ele vai falar do cacto cabeça de frade, uma vez eu tive o prazer de ganhar que não sobreviveu muito no meu apartamento em São Paulo, mas ele é redondo, por isso chama cabeça de frade, não tem raízes, ele nasce em cima da rocha e tem uns filamentos que se prendem à rocha. E uma vez por ano, ele solta uma flor vermelha. É lindo, realmente lindo. É todo espinhento e nasce uma flor vermelha. E se chama cabeça de frade. Quando ele descreve a quantidade de cabeças de frade que tem por ali no meio dos outros, o que ele está fazendo? Ele está preparando o efeito da degola no fim. Ele chega a dizer, parecem cabeças degoladas que rolassem por ali. Quer dizer, e vocês não acham bonita essa parte? Vão recomendar que se pule essa parte porque é muito chata? Eu acho um crime se fizerem isso, porque vão jogar fora o grande esforço artístico artístico de denúncia do Euclides da Cunha, tá? Bom, então, leiam a primeira parte também, né? Então, a degola foi motivo de escândalo quando foi revelada. Durante a guerra, eu li todos os jornais e publiquei todas as reportagens. Nunca foi mencionada a degola por ninguém enquanto a guerra durou, tá? Nem pelo Euclides da Cunha. Quer dizer, todo mundo estava vendo a degola lá, mas nenhum jornal disse nada. Era como os jornais do meu tempo, que também não contavam nada de tortura e de assassinato e desaparecimento.
quando no final da guerra, a guerra termina realmente num apocalipse, porque além da degola, existe também outro jeitinho brasileiro. Nós inventamos o napalm, que só foi inventado na Guerra do Vietnã. Não, nós inventamos muito antes. O Exército passou a jogar querosene, espalhar querosene em cima das casas de Canudos, dos casebres, né? E jogar bastões de dinamite acesos em cima, porque isso forma napalm. Quando em estado de ignição pela dinamite, o napalm pega fogo, ele gruda nas casas e na pele das pessoas e não apaga de jeito nenhum, que é o que o napalm faz. Também inventamos, não só as fake news, mas o napalm também nós inventamos. Tá? Pode botar na nossa conta do espírito, do jeitinho brasileiro e do espírito de improvisação. Tão louvado, não é? Bom, eu penso que foi um esforço tremendo para Euclides, uma coisa admirável, ser capaz de aprender a admirar aquelas pessoas e compreender o que estava se passando com elas. É por isso que a linguagem dele, em Os Sertões, começa a se impregnar dessa coisa tão rara entre nós, que é a visão dos vencidos. Ele adota esse ponto de vista deles, começa a ver o mundo como eles viam, o belo monte em que era como eles chamavam Canudos, né? E que estava sendo reencantado pela fé. E penso também que o fato de ele oscilar entre a sua formação na escola militar, a admiração que ele tinha pela ciência, não é? Isso é mais interessante porque ele está o tempo todo retratando o seu próprio conflito nas páginas dos Sertões. Ele vai e volta entre o exército, a ciência, os canudenses, a sua própria indignação, etc. Bom, eu não queria falar mal do Vargas Llosa, mas o Vargas Llosa pegou Os Sertões e tirou o conflito, tirou a tensão. Quer dizer, ele já é a favor dos canudenses, não tem nenhum problema com isso. Quer dizer, estragou tudo, não é? Não é verdade? Bom, também, se ele vai escrever um best-seller, ele tem que estragar tudo, não pode, só sai bobagem, não é? Bom, digamos que, por isso, que é interessante perceber como o grande intertexto dos Sertões é a Bíblia. Euclides começa pelo Gênesis, todo mundo sabe que ele está narrando a formação da Terra no sentido da geologia, né? Da geologia, vegetação. Ele mostra como é tão interessante, ele mostra como os Andes sobem de repente. Né? Ele está lá, ele tem uma espécie de olhar de Deus, né? Ele estava lá quando os Andes se formaram, só Deus que estava lá, né? E assim por diante. De modo que, ao mesmo tempo em que ele vai... Ele usa... Eu não sei se ele sabia que ele estava usando a Bíblia, porque ele era ateu, como todos nós, não é? Aqui vem a Bíblia ali, porque um Apocalipse só pode trazer à memória a Bíblia e usar as imagens que a Bíblia usa. O Euclides vai lá e usa as imagens da Bíblia. Por exemplo, quando ele fala do... Vocês sabem que o Apocalipse mostra como é que vai ser a vida dos justos depois do juízo final. Nós vamos todos para uma cidade, a Nova Jerusalém, que é feita de ouro e pedras preciosas. Está lá na Bíblia. Vocês podem ir lá e ler, eu não estou inventando, nem o Euclides. Feita de ouro e pedras preciosas. Nessa cidade onde os justos vão morar, existe uma praça central, e nessa praça central corre o rio da vida e nasce a árvore da vida. Não é bonito? Eu acho lindíssimas as imagens do Apocalipse. O que Euclides faz? Ele vira as imagens ao contrário. Ele, como se chama tecnicamente na minha profissão de literatura, ele efetua uma inversão demonizada das imagens positivas do Apocalipse. Quer dizer, a cidade de ouro e pedras preciosas é uma série de barracos que não tem nem cal. São cor de terra, porque são feitos de terra, são de pau a pique, não é? E não tem arruado, não tem ruas, não tem grade de ruas
que a cidade da Nova Jerusalém tem. Nem rua tem, nem arruado. Quem reina ali não é o Cordeiro de Deus, que é a figuração de Jesus Cristo, é o bode, é o único animal que tem por lá, tá certo? O rio da água da vida é um rio seco, é o Vaza Barris, que é um rio temporário. Só existe o canal seco e só existia, né? E só tem água, ele só corre quando chove. Quer dizer, não há imagem degradada e infernal pior do que um rio da água da vida que é seco, tá certo? E a árvore da vida tem também, é uma coisa horrorosa, quando, nas narrativas, quando o exército chega a Canudos, as várias levas que chegaram a Canudos, do exército, né? Estava postado, na entrada do arraial, estava postado o cadáver do coronel Tamarindo, de uniforme, morto, pendurado num enorme angico que tinha na entrada. Isso é da Bíblia, tá? Isso é da Bíblia, a imagem é da Bíblia também, invertida e demonizada. Bom, então, não só os Sertões começa pelo Gênesis e termina pelo Apocalipse, como ele faz uso dessas imagens positivas do Apocalipse, tratando de inverter cada uma, botando ênfase no seu avesso demonizado. Bom, a essa altura, o 12º livro, eu resolvi escrever um livro sobre a Guerra de Canudos, não sobre Euclides. Euclides é citado só na última página. Mas eu tinha estudado tanto, eu conhecia todo o material de pesquisa durante tantos anos, que eu resolvi dizer o que eu pensava. E retirar, principalmente, os estudos da Guerra de Canudos do âmbito paroquial em que eles eram colocados. Não é? E argumentar, eu só posso argumentar, que a Guerra de Canudos foi um episódio da modernização capitalista. Porque, em escala mundial, e enquanto uma insurreição milenarista messiânica que ela era, ela tinha sido estudada nos moldes das guerras camponesas de Engels, das teorias do desencantamento do mundo de Max Weber, dos rebeldes primitivos de Hobsbawm e, ainda mais importante de todos, do princípio esperança postulado naqueles enormes 3 volumes que o Ernest Bloch escreveu. E esse foi, então, o 12º livro, porque eu queria escrever só sobre essa altura, dizer o que eu pensava sobre a Guerra de Canudos. Ainda assim, vocês se lembrem que Canudos tinha uma organização social. Não era, embora isso fosse propaganda negativa, não era uma confusão e um caos. Era uma sociedade que funcionava, não é? Não era viável. Não ia chegar longe, evidentemente, como de fato não chegou. Mas, de uma maneira ou de outra, eles conseguiram fazer uma organização social alternativa e dissidente. Vejam bem, quem é que mandava no sertão? O fazendeiro, o padre e o delegado de polícia. As autoridades eram essas. Os canudenses se subtraíram a essas autoridades e substituíram essas autoridades por Antônio Conselheiro, que as reunia em si. Antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que, o ano passado, Antônio Conselheiro foi guindado a herói da pátria. Existe em Brasília um prédio do Niemeyer, onde tem um livro de aço onde são consignados os heróis da pátria. E, para meu grande espanto, porque o pessoal de Brasília não gosta muito de nordestino populista, líder populista, né? Não gosta, parece que não gosta muito. O Antônio Conselheiro, o que ele era? Era um líder nordestino populista. Foi guindado a herói da pátria, o nome dele inscrito, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, está lá, ninguém sabe, né? Eu descobri isso e fiquei satisfeitíssima, vocês podem imaginar, não é? Bom, então, eles se subtraíram às autoridades que mandavam neles, e as substituíram por Antônio Conselheiro, tiveram a ilusão de que aquilo poderia ser perene. Subtrair-se durante algum tempo, pelo menos, o que eles de fato fizeram, ao regime de propriedade e ao regime de trabalho. Era uma utopia.
Mas é notável que tenham conseguido, durante algum tempo, realizar essa utopia, porque a utopia, como vocês sabem, se caracteriza por não se realizar nunca. Ela é o não lugar, não é? E isso explica a resistência ao ataque militar, porque eles preferiram morrer lá dentro. Era uma criação deles, coletiva, melhor do que tinha sido e do que seria a vida fora de Canudos. Certamente do que era antes e do que viria depois, quando eles voltariam a ser semi-escravos, como de fato eram. Bom, estudar Euclides da Cunha, estudar os sertões, estudar a Guerra de Canudos, nos leva a um ponto muito curioso, porque fala tanto do Brasil de hoje, não é? Quer dizer, o que o Brasil faz com seus pobres? O que fez em Canudos? Vai lá e mata todo mundo, não é? Pratica genocídio. E eu vejo o que está acontecendo, quer dizer, em São Paulo, onde eu moro, a guerra contra os negros pobres da periferia, que mata, sobretudo, jovens entre 18 e 25 anos, é diária e constante. As favelas do Rio estão militarizadas e matam gente sem parar. Eu vejo Brumadinho e Mariana. Eu vejo... eu devo estar esquecendo alguma coisa muito interessante desse mesmo naipe. Eu vejo o Brasil continuar a tratar seus pobres através do genocídio. Quer dizer, nós devemos promover a leitura dos sertões nas escolas, seja onde for, porque ainda é uma grande interpretação do Brasil de hoje. Quer dizer, nós precisamos desse livro na nossa cabeça como arma de resistência ante tudo isso que está aí. Bom, era só isso que eu queria dizer. E lembrar a vocês como o Euclides da Cunha e os Sertões, esse monumento, como eles sabem nos envolver, pelo menos a mim. Comigo foi o que aconteceu. Tá? Muito obrigada por terem me ouvido. Professor Verfora, agora vai tecer alguns comentários da intervenção da professora Valnice. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite que me fizeram para fazer um comentário à conferência apresentada pela professora Valnice Nogueira Galvão. E digo que os meus comentários são coisas extremamente curtas, não é? Eu não posso entrar no tema como tal, senão a partir do que Valnice nos propôs. E já temos aí um território imenso em tudo que ela sugere. Euclides, de alguma maneira, é um pensador permanente entre nós, porque, com toda certeza, ele diz coisas fortes a respeito daquilo que nós somos, a respeito daquilo que nós éramos, e, como disse a Valnice agora, terminando, a respeito daquilo que nós somos. Então, eu gostaria de mencionar que, provavelmente, o grande tema dos sertões, pelo menos a partir da leitura que eu faço, que segue, dentro do possível, a leitura que a Valnice faz desde o começo dos seus 12 livros, com o primeiro, que se chama Em Cima da Hora. Mas eu entendo que o que está em questão é o povo. Na verdade, é isso. Nós tivemos uma grande figura intelectual francesa, passando no Brasil numa certa época. O Brasil é um país sem povo. A primeira vez que eu li isso realmente me chocou, porque eu me acreditava como parte do povo. Mas vendo naquela frase autorizada, o Brasil é um país sem povo. Na verdade, o que ele queria dizer é o seguinte: o Brasil não tem um povo como nós temos na França, como nós temos na Europa depois da Revolução Francesa. É isso. Mas, de qualquer modo, tendo razão ou não tendo razão, a frase é forte para nós. O Brasil é um país sem povo. E o resto? Nabucco, que é uma figura respeitável
do ponto de vista da minha formação, da nossa formação em geral. Tem uma frase ótima sobre o Brasil e uma frase também forte. Os negros nos legaram um povo. Eu acho isso é uma frase de Nabucco no abolicionismo, que provavelmente nós temos essa promessa na formação brasileira da incorporação dos negros, mas não o fizemos até hoje. Pelo menos não como se deveria fazer. Mas, em todo caso, lembremos de quem é Joaquim Nabuco, não é? E da autoridade que ele tem para fazer uma afirmação desse tipo, sendo ele um aristocrata que acompanhava a orientação de Pedro II, não é? No processo de redenção dos escravos. Os negros nos deram o povo. Euclides, eu acho que está na mesma sequência de grandes reflexões sobre o povo, no caso do Brasil, quando ele faz algumas reflexões sobre o que ele chama a rocha viva da nacionalidade. Eu acho isso fantástico. Quer dizer, porque ele tem uma teoria do Brasil, ele tem uma visão de como o Brasil se forma. Teria havido uma separação em algum momento entre o norte e o sul, tal como ele entende o norte e entende o sul. E as correntes que levavam à formação do norte e que levaram à formação do sul, que eram basicamente os bandeirantes de São Paulo, não é? E o povo do Nordeste, essas correntes conquistadores do Nordeste, essas correntes foram se encontrando em algum ponto, que parece que é o ponto no qual estava Canudos. E aí se formou o chamado núcleo duro da nacionalidade. Este é o núcleo ao qual ele se refere quando diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eles sobreviveram ali, eles podem sobreviver a tudo. De uma maneira ou de outra, o fato é que este processo pelo qual se teria formado o Brasil não é tão fácil de se apresentar, e a obra que ele tem, com todas as características descritas pela Valnice Nogueira Galvão, com toda essa multiplicidade de visões, esta coisa que se chama uma polifonia, não é? Uhum. Porque realmente tem de tudo nos sertões. E a questão toda é que, como a Valnice diz, e eu sigo o pensamento dela, a síntese de tudo é impossível. Uhum. A síntese é impossível de Euclides e a síntese é impossível para nós. Não apenas como leitores de Euclides, mas como leitores do Brasil de hoje, se é que é possível uma coisa dessa. A síntese é impossível deste país. O que não nos impede de refletir sobre a sua história, o seu passado. Eu gostaria de mencionar uns trechinhos que eu acho que dizem melhor o que eu quero dizer. Da Valnice, quando ela diz, por exemplo, que a síntese é impossível. Ela diz a síntese do livro Os Sertões. Eu também acho. É impossível. A verdade do livro, diz Valnice, está em suas contradições. As ideias vão e voltam. O argumento que se expõe num dado passo é seguido de seu contrário. Logo depois, ou centenas de páginas adiante. Tudo isso mostra, no seu movimento de vai e vem, a impossibilidade vivida pela inteligência brasileira de entender o fenômeno e tomar um só partido. Tomar um e só partido. Essa dificuldade é de ontem e é de hoje. Ou seja, isso que significa que a síntese não é possível. Nós estamos diante de uma realidade que nos atormenta, que nos preocupa, que nos concerne, mas que nós não conseguimos intelectualmente, racionalmente, entender de maneira completa. Ou seja,
Valnice já mencionou isso aqui, mas eu acho que vale a pena dizer. Euclides escreve sobre um mundo que é contrário a esta Bíblia, na qual ele, de algum modo, se inspirava. Valnice já mencionou, mas eu quero repetir. O rio, que se supõe dar base à frutificação da vida, é o famoso Vaza Barris, ou seja, é um rio que perde água. Ou seja, tudo aparece como o contrário daquilo que, em princípio, deveria ser. O mandacaru é fantasmagorizado em espectro de árvore, ou seja, é uma árvore que não parece que é árvore. Ou seja, tudo ali aparece como o contrário daquilo que se deveria imaginar. As descrições de Euclides, que aliás são assustadoras, quando ele fala da guerra, todas seguem, de certa maneira, esta concepção, esta visão, esta imagem que ele vai construindo do que deve ser o Brasil. Contudo, ele crê. E nós também. E nós também. Quer dizer, contudo, apesar de tudo, ele crê. Porque ele acredita na civilização, ele acredita que, de algum jeito ou de outro, nós vamos lá. Não dá para seguir o livro de Euclides, não pode ser um manual, nem pretende ser um manual para a conquista da civilização. Mas quem pretenda conquistar a civilização para o Brasil tem que passar pela experiência de ler Euclides ou de entender o Brasil como ele entendia. Porque senão nós não vamos conseguir nunca. Esta é a grande força. Eu acho que a grande força que tem Euclides, ainda hoje, quando nós o lemos, que nos emociona, não é de que ele está falando de nós. Ele está realmente falando de nós. Não se trata de uma nostalgia de um passado. Não. Alguns dos presentes já estiveram na região de Canudos. Eu estive uma única vez lá. Eu fiquei espantado de ver como ter lido Euclides lido um pouco Euclides, ajudava um pouco a entender a minha perplexidade diante daquela realidade ali, diante do que eu podia ver em alguns dias a respeito daquela realidade. É a realidade do que nós somos. Uma das funções da biblioteca, foi dito aqui por vários dos apresentadores da biblioteca, é de estimular a leitura. Essa seria uma das funções da biblioteca, desta grande biblioteca, que é provavelmente a mais bela biblioteca do Brasil, e, além disso, a mais influente naquilo que ela toma de caminhos para seguir. Pois bem, eu acho que ler Euclides implica nisso, implica em abrir os olhos para o que o Brasil é e para as nossas próprias perplexidades. Eu quero, de novo, cumprimentar a Biblioteca Nacional pelo convite que foi feito à minha colega. Digo colega no sentido completo da palavra. Fomos colegas de classe, como estudantes da Rua Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia. Valnice Nogueira Galvão, que dedicou sua vida, tem dedicado a sua vida até aqui, a acompanhar esta experiência intelectual ou a formar gente no sentido de perceberem o significado dessa experiência intelectual, que é entender o Brasil a partir de um grande livro. Euclides está em nós e nós com ele. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de fazer uma nota de rodapé, sei que não está previsto, mas eu ia dizer e esqueci. Eu já ganhei um prêmio da Biblioteca Nacional do melhor livro do ano, e não foi com Euclides, foi com Guimarães Rosa. Eu queria lembrar que eu devo muito à Biblioteca Nacional, como material de pesquisa, como lugar de acolhimento, quer dizer, que eu passei a vida aqui dentro e ainda ganhei um prêmio. Muito obrigada. Merece outro. Merece o segundo prêmio. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer à professora Eunice, ao professor Vefor, que fez os comentários, e, sobretudo, a vocês que estiveram aqui conosco. Claro que lembrando
né, a iniciativa da exposição, dos curadores, dos técnicos que contribuíram para a realização dessa exposição e de convidá-los. Vamos ter o lançamento aqui agora do catálogo da exposição e, na sequência, vamos fazer um brinde. Muito obrigada.